Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui para o canal e hoje uma gravação da minha mentoria com o Guilherme, meu orientador. Então, explicando o que foi essa movimentação do dólar ontem, sexta-feira. Então, não perca esse vídeo e entenda um pouquinho mais do que ocorreu. Olá, Gui, tudo bem? Bom, Paulão. Legal, obrigado por mais uma mentoria, porque o dia de ontem foi um dia bem atípico, né? Difícil e pela sua disponibilidade aí para essa aula aí. Bacana, vai ser muito legal comentar sobre o dia de ontem. Creio que muitas outras pessoas tenham dúvidas aí e a gente vem aí para explanar um pouco a situação aí do mercado. Porque a visão nossa, às vezes, do público, de todo esse mercado, acaba tentando achar topo e às vezes não é bem assim, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Para ser bem breve aí, para todo mundo conseguir assistir de uma forma bem rápida, a gente vai tentar resumir em poucos minutos aí o que aconteceu. E aí, caso surjam dúvidas ou outras questões, compartilhe aí nos comentários, a gente tenta aprofundar melhor em outros vídeos, tá? Ok, que aí eu peço pro Então, pessoal colocar isso nos comentários. perfeito. E então vamos lá. A gente tem aí o fechamento do dólar aí, uma alta de 3,78%, tá? Uma alta aí que pegou todo mundo desprevenido, principalmente quem tentou achar topo, né? Muitas pessoas aí ficam achando que cravaram a máxima do dia, mas no dia aí a gente tem muitas vezes mais que uma máxima, né? Então como que a gente crava uma máxima, principalmente no dia de hoje, né? Algo bem impraticável, para falar bem a verdade. E quem tentou e segurou lote aí vendido, dificilmente conseguiu pegar um bom movimento, né? Foram poucos movimentos de respiro, movimentos curtos, se a gente for comparar com os movimentos de alta. Tudo bem? Então foi uma alta expressiva e uma alta assídua, né? Ela não Sim. teve tantos respiros. Vamos pro próximo slide aí. Um dos motivos dessa alta é exatamente a questão das elevações de taxa de juros, tá? Então, hoje a gente tem algumas moedas aí que são moedas de funding, né? São moedas de financiamento. Essas moedas, elas servem exatamente para financiar o sistema do mercado financeiro. Algumas delas são o dólar, tá? O euro e o ien. Então, quando a gente Uhum. tem políticas monetárias relacionadas a essas moedas, automaticamente a gente tem movimentos subsequentes. Então, quando a gente tem uma taxa de juros atrativa, a gente tem uma captação de dinheiro através dessas moedas. Então, eu vou nesse mercado de juros, eu capto dinheiro, capto recursos, e esses recursos eu posso estar levando para outros países que possuem taxas de juros maiores. E automaticamente a gente tem o carry, né, o famoso carry Uhum. trade. Quando a gente tem esse movimento de carry, automaticamente a gente tem duas pontes, onde eu captei e onde eu investi. Onde eu captei seria exatamente esses títulos soberanos, né? Esses títulos correlacionados a essas moedas, seja euro, seja o dólar ou seja o ien. Como a Correto. gente tem o Banco Central, o Federal Reserve, extremamente hawkish, quando a gente fala extremamente hawkish, a gente está numa uma política e um tom muito elevado. E esse tom elevado, ele ganha escala nos últimos dias. Então a gente começa vamos colocar uma escala aqui. Então a gente está num tom 1.5 hawkish, tá? Então a gente já passou do Uhum. 1. Esse 1.5 ele já foi concretizado. Então as falas de N membros já se identificam nesse tom. Esse tom ele ganha fundamentos econômicos, então tem motivos para isso. E aí, em algum momento, esse tom passa de 1.5 para 2. Só que esse 2 foi um pico. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Por quê? Porque ele não ganhou escala. Então foi um membro que deu esse tom, foi um outro membro que deu esse tom. A gente não viu motivos para isso. E nos últimos dias esse nível ganhou essa escala. Então, vários membros vieram a ter o mesmo tom extremamente agressivo e demonstraram fundamentos econômicos para colocar peso
nesse tom mais elevado. Então, o Fed, por mais que ele já estava sendo hawkish, ele ganha uma escala ainda maior, Uhum. fazendo com que a captação fique por conta do ien e do euro. Se você pegar o dólar versus o real, o ien versus o real e o euro versus o real, você vai ver que em alguns momentos o ien e o euro eles perdem mais valor do que o dólar frente ao real. Tá? E isso simboliza exatamente essa troca, né? Então, em vez de eu captar juros norte-americano para colocar captar recursos em taxas norte-americanas para colocar esse capital aqui, a gente vê que ele perde essa singularidade. Então a gente começa a ter um euro mais protagonista e o ien mais protagonista. Então a gente assumindo esse papel importante do euro, quando a gente tiver qualquer antecipação de política monetária do Banco Central Europeu, automaticamente a gente vai ter esses movimentos subsequentes nas moedas que foram beneficiadas por esse carry. Então a gente viu Uhum. que um protagonismo de mercado de financiamento vai para o euro, então captam recursos lá na zona do euro, através de taxas de juros europeias, e traz esse capital para cá. Então qualquer antecipação, qualquer movimentação na taxa desses títulos vai fazer com que a gente tenha movimentos aqui. Tá? Correto. Então, quando o carry trade acontece, ele começa numa operação lá nesses títulos. Então, Uhum. eu tô travado, né? Eu tô travado não. Eu tô exposto a dois mercados. Então, quando um desses mercados mexer, automaticamente Sim. a gente vai ter esse movimento. Então, essa operação desses fundos, ela começa a acender uma questão lá nos títulos europeus. E quando isso começa a acontecer por conta dessa agressividade do Banco Central Europeu, automaticamente a gente começa a ver esses movimentos aqui, nessa outra ponta, que seria onde eu investi esse capital. Tá? E Uhum. aí, automaticamente, a gente começa a ver um câmbio perdendo força. Isso acontece em vários outros países que foram beneficiados pelo carry, principalmente emergentes. A gente pode ver isso através do peso mexicano, a Sim. lira turca, a moeda indiana, entre Uhum. outras moedas, tá? Outra questão muito importante é a seguinte: a gente tem aí alguns riscos implícitos, tá? Então, se a gente pegar aí, além de todo esse arcabouço de política monetária, e aí a gente está analisando as narrativas, a gente tem também alguns outros indicadores que a gente consegue quantificar. A gente tem alguns modelos que nos indicam o risco Brasil, tá? Então, quando a gente começa a falar de risco, a gente começa a ver uma análise de risco em diversas camadas. Sim. Então, uma dessas camadas é uma avaliação, por exemplo, da Moody's, do S&P, né, que são avaliadoras de crédito e risco. Essas casas de análise, casas de análise não, essas avaliadoras de risco, elas vão fazer exatamente um rating do país. E o rating do país é uma forma de colocar o quão ele é saudável para o investimento mais assíduo. Tá? Isso a gente pode ver, o Brasil ele tem uma colocação não tão positiva. Porém, a gente não está falando desse tipo de análise, a gente está falando de uma análise mais técnica. Essa análise é uma análise mais completa e mais Uhum. complexa. Quando a gente está falando de movimentos intraday, a gente está falando de algo mais técnico, algo mais volátil. E aí, alguns desses modelos eles se baseiam exatamente no spread de títulos soberanos, títulos normalmente americanos, e os títulos brasileiros. Quando a gente tem uma alteração nesse spread, e a gente tem uma forma específica de validar isso, automaticamente a gente começa a ter algo chamado risco país, tá? Uhum. E no caso, esse risco intraday, ele começa a nos sinalizar um movimento a partir das 10 horas. E a partir das 10 horas, o mercado, além de precificar essa questão de taxa mais alta lá fora, essa agressividade política monetária dos bancos centrais responsáveis pelos mercados de financiamento, a gente começa a ter esse risco dentro do país. E aí o dólar realmente começa a ganhar bastante força, tá bom? Se a gente pegar esse indicador, a gente vê que ele vem numa tendência de baixa, ele encontra um fundo, tá? Ele encontra aqui um suporte, ele rapidamente rompe esse suporte e no dia de sexta-feira ele volta para cima desse suporte e ele sobe consideravelmente. Uhum. Essa elevação considerável fez com que a gente precificasse um risco um pouco mais intermitente, fazendo com que o dólar viesse a subir. Um dos motivos desse risco, tá,
Um dos motivos desse risco foi o mesmo que fez com que os DIs subissem, beleza? Uhum. Os DIs subindo é uma das variáveis que vai precificar o câmbio. A gente tem várias, tá? Então a gente tem as narrativas do Banco Central, a gente tem aí tanto a narrativa dos bancos centrais soberanos lá fora, né, que são o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, o Banco Central Norte-Americano, que eu já citei aqui. A gente também tem a narrativa do nosso Banco Central, que eu não vou entrar aqui em detalhe, e a gente também tem uma narrativa política, tá? Uma narrativa política. Essa narrativa política foi a narrativa que exatamente sinalizou uma parte desse risco, que fez com que o nosso mercado aí doméstico venha a ter Fazer toda a movimentação esse também, né? movimento, né? Uhum. Então o câmbio ele tem várias variáveis, né? Então a gente tem essa variável que é uma narrativa desses bancos centrais, a gente tem a variável que é a narrativa do nosso Banco Central, a gente tem a variável que são a cotação dos DIs que vão reagir a isso, e a gente tem a variável do risco implícito, que é baseado através desse spread. E a gente viu todas essas variáveis sinalizando exatamente a mesma coisa. Um dos motivos foi também um dos riscos que a gente obteve aí durante quinta-feira, que foi o indulto, né, do Bolsonaro. Do nosso Né? Isso presidente, né? daí, pessoal, é aquilo. Ele livrou o cara da cadeia, né? Vamos ser aqui, vamos falar um português. Ele livrou o cara da cadeia. Ele acabou com a pena do cara. Nossa, então o Brasil é um país de impunidade. Não, não é isso. Não é isso que o mercado vai colocar no preço. O que o mercado colocou no preço é o seguinte: como que vai ser essa desavença com o STF? Então, a gente já via aí que já havia tido uma desavença entre o Bolsonaro e o STF, e isso embutiu risco no Brasil. Quando a gente vê isso acontecendo de novo, ele vai embutir risco de novo. Então, essa desavença entre o STF e o presidente Bolsonaro coloca esse risco político, entende? Então a gente vê diversos pontos negativos, tanto para reformas como para outros tipos de dinâmica dentro da política. Né? Isso tudo atrapalha o mandato do Bolsonaro, que agora se encontra num ano de eleição. Então isso é uma coisa um tanto caótica. Então a gente vê os emergentes ganhando força por conta de todas essas questões do mercado de carry. Então, a gente vê taxas lá tendo uma certa grande expectativa de elevação, né? Isso faz com que a gente tenha um balanceamento desse carry, então essas moedas emergentes perdem força, e o Brasil, além disso, ele também tem essa questão fiscal, política. E Então, essa quer questão dizer. fiscal política faz com que o dólar Uhum. descorrelacione dos emergentes que já ganhavam força, fazendo com que o BC atuasse. Então aqui a gente tem vários modelos que medem essa correlação e a gente vê o Brasil perdendo essa correlação, né? E realmente descasando do mundo. E quando ele descasa do mundo, a gente tem o quê? Um ativo fugindo do seu túnel de volatilidade. Quando ele foge do seu túnel de volatilidade, para conter essa volatilidade, o Banco Central atua no câmbio. E aí ele atua, e o dólar, a priori, né? Ele cai aí 40 pontos, né? Depois ele faz alguns movimentos, busca um fundo importante dentro da movimentação diária, chegando a cair 56 pontos e ele volta para um range aí um pouco superior, tá? Então, por conta desse tipo de sentimento, por conta dessas variáveis, a gente viu o dólar ganhando força de uma forma a não Acabou, dar chance para os vendedores aí. E acabou aí, Paulão, apimentando, gostaria... né? Acabou apimentando o Exato, dia, acabou dando uma apimentada fora do contexto que estava todo o mercado internacional, tudo, e aí acabou criando esse impasse entre poderes, né, Gui? exatamente. Ó, último gráfico. E aí a gente tem algumas formas, tá, pessoal, de estar analisando essas questões. Então, a gente tem alguns modelos que eles conseguem quantificar aí curva de juros, alguns DIs que são importantes, né? A gente não precisa olhar necessariamente para a curva inteira. A gente tem que saber o papel de cada vértice da curva. E aí o modelo ele vai olhar para cada vértice e vai dizer um sentimento diferente. No caso aí eu estou olhando pro DI, o N25, tá? Que nada mais é daí do que um título de 3 anos. E esse título começa a mostrar para a gente esse risco, beleza? Esse modelo ele vai mostrar exatamente algumas tomadas de liquidez. Então, em alguns momentos, se você pode ver ali, o DI vem, ele
traz o dólar para cima, ele tenta trazer o dólar para cima e o dólar, a priori, faz movimentos de queda. Esses movimentos de queda foi uma tomada de liquidez do mercado. O mercado ele é inteligente, né? Ele sabe que muitos players estão tentando precificar o mesmo e tem muitos players que acabam entrando de uma forma demasiada ou até mesmo de uma forma Uhum. ineficiente. Então o mercado ele cutuca os stops desse pessoal. Isso é uma verdade, tá? Não tô inventando nada aqui. Ele cutuca os stops. A gente tem algumas áreas de valores aí, a gente sabe que foram trocados contratos e esses contratos estão em aberto e o mercado vai cutucar esses stops. Então, daí joga o dólar para cima, o dólar vai para baixo. Então, ele busca essa liquidez e deriva para cima. A partir desse ponto, eu sei que tem um player muito interessado em captar liquidez para fazer um movimento de alta. E aí a gente tem um outro arcabouço, a gente tem alguns outros produtos, tá? Quando o estrangeiro ele vem para cá, ele utiliza N produtos para se posicionar. Porque o Brasil ele é um país que tem uma liquidez baixa. Então a gente tem aí o FRP, onde eu vou captar liquidez através das pretax, tá? E eu tenho os próprios DIs, que tem uma certa correlação e acabam derivando algumas operações estruturadas. Então analisar todo esse arcabouço é muito importante. Então a priori a gente tem as pretax jogadas um pouco para baixo, a gente vê uma movimentação atípica no FRP e depois ele joga o mercado para cima. Então ele capta a liquidez aqui embaixo, joga as últimas duas petax lá em cima, distribui um pouco de lote e consegue fazer toda a dinâmica que ele precisa para captar essa liquidez. Quando esse player ele vem para cá e joga o dólar aqui a 4,60, ele usa exatamente essa dinâmica. Se vocês pegarem os replays de mercado aí e entenderem, conseguirem pegar isso junto com os FRPs, etc., vocês vão ver exatamente a mesma dinâmica. Abre o DOM do FRP, abre o DOM do dólar, vê onde saiu as PETAX, onde que ele jogou os lotes, como que ele induziu liquidez, vocês vão entender toda essa dinâmica. E o perfil de posicionamento desse player, ele aparece agora nesse movimento assíduo de alta. Tá? Então, é Uhum. aquilo. O hot money, né, esse dinheiro gringo, ele vem, só que ele também vai. Então, ele vem captar o quê? Ineficiência, ele pega o lucro dele, ele pega o alfa dele, ó. Qualquer risco político, fiscal, qualquer antecipação de política monetária lá fora, um mercado que ele está extremamente exposto, ele vai pegar esse dinheiro e vai sair. E aí ele começa a fazer isso. Isso vai Perfeito. continuar? Depende. A gente tem que olhar para todas as variáveis que jogaram o câmbio para cá e avaliar se elas começam a ter mudanças, que são N variáveis, que a gente pode estar discutindo com vocês numa próxima aula. E aí vocês deixam no comentário aí se vocês querem, para a gente se aprofundar no tema. Mas esse não é o momento de eu estar falando isso, senão a gente vai ganhar muitos, muitos Muito. minutos a mais aí. Verdade. Então a gente vê essa dinâmica aí, né, dos DIs jogando, o dólar para cima, o dólar voltando para pegar liquidez, então a gente vê essa descorrelação sinaliza exatamente esses movimentos para captar liquidez, a gente entende a dinâmica do player, do price maker aí. E também o Outro cupom, ponto né? aqui embaixo, a gente tem o cupom, né? Aqui, ó. Então a gente vê o cupom também jogando o dólar para cima, né? Então olha como ele dá uma esticada, ele já abre o dia extremamente puxando o dólar exatamente para cima, né? E aí a gente começa a ver um declínio, esse declínio acontece exatamente antes do DI dar essa puxada, Uhum. né? Isso daí foi um movimento extremamente relevante no mercado de juros, tá? Eu não vou entrar em detalhe qual que foi essa dinâmica, porque também é um assunto um pouco extenso, mas há essa dinâmica, a gente olhando para a curva de E é cupom, uma a gente venda de olhando. muito título, né, Gui? Exatamente, houve uma venda muito grande de título. E aí a gente começa a entender todo esse jogo. Então, a aula aí ela serviu de trazer um panorama para vocês e aumentar o horizonte relevante de vocês de informações. Então, a gente Uhum. discutiu diversos temas. Esses temas possuem suas dinâmicas próprias. Essas dinâmicas elas vão variar com cenários, elas vão Uhum. variar com o tipo de player que atua nesse mercado. E essa dinâmica ela deriva o quê? Da narrativa dos bancos centrais. Ela vai derivar exatamente disso. E da narrativa política aqui no Brasil. Então, tudo começa nas narrativas. Por isso que um bom operador de câmbio, ele tem que ser um bom operador de juros. E um bom operador Uhum. de juros, ele tem que saber acompanhar o Banco Central. Tá? Isso daqui é primordial, tá, pessoal? Uhum. Então, é exatamente essa aula de hoje. Aí, para o E pessoal que legal, fica né, falando que eu Gui, que estou fazendo baboseira, você deixou exato, postado, né, no deixei seu estudo, né? exatamente. Eu tenho um perfil no TradingView.
e eu comentei exatamente sobre isso, tá? Aí tá o texto que eu coloquei. Quem quiser me seguir no TradingView, o meu nick é GuiQuant, tá? Tem aqui Lá também o eu livro. postei. O post ele não dá para eu editar o post, tá? Então o post ele foi publicado alguns dias atrás e eu falo exatamente sobre essa questão da agressividade do Banco Central europeu e do Fed. Eu falo exatamente isso e eu coloco exatamente isso em xeque. Será que o câmbio vai reagir a isso? E no caso eu afirmei, né, que o câmbio teria isso como uma grande possibilidade. E aí a gente vê isso acontecendo nos dias posteriores, que foi aí no caso sexta-feira. Então isso está Uhum. publicado lá. Antes qualquer um vier falar, pô, o cara tá falando isso depois que aconteceu. Mas eu publiquei antes, tá? Sim. E se vocês verem os meus últimos estudos, a gente vem trazendo os assuntos para um mesmo ponto. Então Aqui, tá ó. aí, pessoal, para vocês. Quem quiser me seguir, eu acho que o Paulão vai colocar o link lá no vídeo, né? Na Vou deixar descrição. também abaixo dos comentários da descrição do vídeo. Vou deixar o seu link lá para quem já quiser clicar e já ir direto para a página, né? Perfeito. Então, pessoal, basicamente isso. E eu espero ter colaborado com o entendimento de todos aí. Peço que qualquer dúvida, qualquer assunto que vocês queiram se aprofundar mais, vocês deixem nos comentários que a gente vem aprofundar de uma forma, de uma forma melhor aí, tá? E eu agradeço aí por mais uma aula para mim também, né? Essa mentoria não tem preço, Gui, tá? Obrigado Porque aí abre, pela consideração, Paulão. não, abre. Eu falo assim que essa visão do fundamento não é só apenas enxergar um mercado pelo gráfico, mas enxergar um fundamento atrás do dólar, né? Que ele existe algo a mais do que uma média móvel, um bebê abandonado, né? Um, e esse fundamento é essencial para o nosso público, Gui, para que eles venham entender a necessidade de buscar conhecimento. Exatamente, exatamente. É assim, pessoal, é um estudo bem assíduo, tá? A gente tem que estudar bastante. Eu vejo algumas pessoas aí falando que não precisa estudar demais, uma ou duas estratégias é o suficiente. Corram desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa fala isso, mas adora tomar stop, tá? Conheço muita gente por trás das cortinas aí que conhecem outras pessoas, que no caso são os gurus de mercado, e o que eu ouço dessas pessoas, meu, é algo surreal, assim, é um negócio desesperador. Então, é um estudo demasiado, sim, porque é um mercado competitivo e é um mercado que remunera. Qualquer mercado competitivo que remunera, você precisa estudar demais. E isso vai só trazer conhecimento e vivência para vocês, né? Eu mesmo aprendi muito além de uma profissão no mercado. O mercado me ensinou muito sobre a vida. Então, é isso, pessoal. É muita dedicação e Uhum. estudo aí que todo mundo tem a chance, a possibilidade, a oportunidade de conseguir cada vez entender mais. Hein? Uhum. E eu, assim, para a gente finalizar, eu sei que o seu tempo é precioso, Gui, e também descansar também esse final de semana, que a semana foi pesada para você, mas todos estão perguntando da nossa sala, e eu estou dizendo a todos que está em construção, nós estamos fazendo nossas estruturas, né, para eles terem paciência, porque a gente está pensando em algo muito bacana, além do que esse mercado oferece, correto? Sim, exatamente. A gente está, assim como a gente se prepara para operar, a gente se prepara para fazer gestão aí, a gente também está se preparando para conseguir levar algo de qualidade para vocês, né? Então tem algumas questões burocráticas, tem algumas questões Uhum. voltadas mais para o marketing, etc. Né? A gente tem que entender um parceiro estratégico para conseguir traduzir através do marketing exatamente o que a gente quer e não se tornar mais um vendedor de algo ínfio. Apenas uma salinha, Então, né? apenas uma salinha. Então, a gente tem que se preparar e a gente está fazendo isso, tá? Então, peço aí como eu posso dizer, a A paciência aí de todos, porque paciência. vai valer muito a pena, tenho certeza Uhum. disso. E fazendo o fechamento do vídeo, né? Quem gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e acesse o sininho para as próximas aulas. O meu muito obrigado, Gui, e, por mais esse vídeo e mais essa aula. Obrigado, Gui. Eu que agradeço.